Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, sou o coordenador desse projeto e professor do curso de Relações Internacionais da UFPEL. E hoje nós temos um programa bem especial, bem profundo, né? A temática dele, né? Mesmo porque é uma das coisas que está por trás de tudo, né? Que é o pensamento, né? Nada acontece na vida sem que se pense antes, né? Toda a ação, ela tem uma intencionalidade embutida por trás, né? Que motiva, que dá fundamento, que direciona, né? As ações do indivíduo na realidade. E na política, seja na política internacional como na política interna, não é diferente. As coisas se articulam a partir de um pensamento e a ação, por exemplo, né, de um eventual candidato a presidente, ela pode ser informada, e ela é informada, por uma série de ideias, ideologias que são construídas. E essas construções, elas dependem de órgãos, de coletivos de pessoas, né, que façam esse pensamento. Então, hoje, nós vamos tratar de um tema que às vezes não é muito conhecido do grande público. Até o nome é um nome estranho, né, porque é um nome em inglês, que se chamam think tanks. Think tanks, né? Parece até que um sino, como esse que tocou agora há pouco aqui no estúdio. Um think tank, think quer dizer pensar, né? Tank quer dizer tanque de guerra mesmo, né? Então, quando se fala em think tank, a gente está falando, numa tradução literal, de um tanque de guerra do pensamento, né? Um tanque de guerra de pensar, de ideias. Em outras palavras, traduzindo isso para o português, tentando aproximar isso do português, e nós vamos usar a linguagem think tank ao longo do programa, por isso que eu estou explicando um pouco antes do que é um think tank na sua origem formativa, digamos assim, na sua ontologia, naquela natureza, né, do think tank. Ele é um organismo, né, um órgão normalmente centralizado por uma série de pessoas que pensam políticas, né? Pensam políticas a serem implementados por vários setores da sociedade, né? São centros de pensamento que disseminam uma determinada ideologia, um determinado pensamento para tentar influenciar a formulação das políticas de um Estado, seja no plano interno, seja no plano internacional. Nós temos muitos exemplos, né, de think tanks no Brasil e no exterior, né? Nós vamos dar os exemplos daqui a pouco, mas, por exemplo, a Rand Corporation nos Estados Unidos, né, é um think tank liberal que fundamenta, né, e tem vários professores de Harvard nele, fundamenta várias ações, né, nesse sentido, né, de formar a política interna e externa americana. No Brasil nós temos vários institutos desses, né, alguns inclusive dando as diretrizes dos programas de governo, né, que nós temos hoje expostos no Brasil nessas eleições vindouras, daqui a menos de uma semana, né, no próximo domingo nós vamos votar para presidente, senador, deputados, enfim, e é extremamente importante que nós falemos disso, falemos desses think tanks, esses coletivos de pensamento, esses organismos de formulação de pensamento, os think tanks
tanks, então, vão ser o nosso tema hoje. Para falar sobre isso, nós temos aqui no estúdio 3 alunos também, além de mim, 3 alunos do curso de Relações Internacionais que fazem parte do projeto de extensão Conjunture, que eu coordeno e que tem esse programa de rádio Vozes do Mundo. Vamos lá, vou passar aqui a palavra para Cauane Ewald. Olá, boa tarde, pessoal. Agradeço mais uma vez estarem nos ouvindo aí e trabalharmos essa temática, né, que tem grande influência, mas acaba também sendo um pouco distante, assim, da realidade do debate social, né? Então é isso aí. Beleza. Pedro Martins. Boa tarde, boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cauane. Boa tarde, Guilherme. É um prazer estar aqui mais uma vez e é interessante a gente ver como esse tema ele possui tanta influência no nosso cotidiano e a gente tem um entendimento tão nebuloso sobre ele e a gente não tem a real noção da influência que ele tem na formulação de políticas públicas que ele possa ter. Perfeito. Guilherme Niches, o teu alô aí pro... Boa tarde, amigo ouvinte, os demais participantes da mesa e o professor Fábio. Mais uma vez, me faço presente aqui para colaborar um pouco mais com essa temática que se demonstra tão importante, como o próprio colega Pedro já disse. Acaba também sendo um pouco distante, assim, nebuloso esse assunto para o resto do público em geral, inclusive até para nós, estudantes de RI, que em determinadas situações escutamos poucos exemplos a respeito disso. Esse é um tema que as pessoas sabem que eles existem, mas não se fala muito deles, né? E de propósito isso, não se fala muito deles porque eles são, né, os think tanks, normalmente organismos que não transparecem na linha de frente, né, do, entre aspas, lobby, né, ou sistema todo de lobby que existe dentro do Brasil, que nada mais é do que tentar convencer um tomador de decisão, seja ele um presidente da República, um governador de estado, um deputado, um senador, né, para levar adiante políticas públicas, né, que sejam de interesse daquele que está formulando o pensamento, ou mais importante ainda, daquele que financia o think tank, né? Porque teve uma vez que eu assisti uma palestra de uma professora inglesa e ela, muito conhecida nessa área, né, a Catherine Seeking, sobre organizações, etc. No caso eram organizações não governamentais. E ela sempre diz, a Catherine Seeking, follow the money, siga o dinheiro. Da onde é que vem o dinheiro? Por exemplo, existe uma fundação no mundo, né, extremamente grande, chamada Fundação Open Society. A Fundação Open Society, Sociedade Aberta, é a fundação que dá o orçamento, que financia a maior organização não governamental de direitos humanos, a Human Rights Watch. Então, a Human Rights Watch, a principal organização de defesa dos direitos humanos no mundo, ela é financiada e, por essa razão, a formação do seu pensamento também é influenciada pela Fundação Open Society. E aí a gente olha, que legal, a Fundação Open Society deve colaborar muito para o desenvolvimento do mundo, para as causas humanitárias e de direitos humanos. A Fundação Open Society é financiada pelo George Soros, um dos maiores mega especuladores do mundo, não é mais, mas já foi, nos anos 90, um dos responsáveis pelas várias quebradeiras internacionais por evasão, pela saída, né, de capital, de investimento de países como os do Sudeste Asiático, né? Bom, nós preparamos aqui algumas coisas para falar, né, sobre think tanks reais e no segundo bloco, eu me esqueci de avisar, no segundo bloco nós teremos uma entrevista muito importante, né? Teremos uma entrevista ótima com o professor Fernando Preusser de Matos. Ele é doutorando na Alemanha, no Instituto para Estudos Humanos e de Segurança, ou algo que o vale, agora eu não me lembro exatamente o nome do instituto, porque eu vi em alemão, enfim, mas o Fernando Preusser de Matos deu uma entrevista sobre a pesquisa que ele está fazendo, que é sobre think tanks. Ele está fazendo uma pesquisa na Alemanha sobre uma fundação, a Fundação Konrad Adenauer, que tem uma influência
influência muito grande dentro do Brasil, financiando inclusive várias publicações, né, são comuns, né, dessa agência, dessa fundação alemã, né, que financia. Enfim, ele vai falar mais sobre essa pesquisa dele, sobre think tanks e alguns exemplos, né, de think tanks brasileiros contemporaneamente. Na entrevista nós vamos contar também, né, com a participação do professor Rodrigo Duque Estrada, né, que também fez perguntas e estava lá na entrevista, né, com o professor Fernando Preuster de Matos. Na verdade, o professor Rodrigo Duque Estrada é que cedeu o equipamento para a gente fazer, né, com melhor qualidade de áudio essa entrevista. Então, né, vamos no segundo bloco falar sobre isso, e no terceiro bloco vamos falar sobre os temas da semana, né? Sobre os temas da semana, que foi uma semana candente também, cheia de coisas, né? Nós temos uma crise na Argentina, nós temos uma debandada geral de ministros do governo da França, né? Temos nova eleição de presidente do Iraque, um curdo, por sinal, né? Presidindo o Iraque. Enfim, temos uma série de assuntos para o terceiro bloco, uma entrevista para o segundo bloco sobre think tanks, e a partir de agora vamos aprofundar um pouco nessa ideia que já foi explicitada aqui de forma inicial sobre o que é um think tank. Eu gostaria, antes de passar a palavra para os alunos, só cumprimentar aqui duas pessoas que comentaram aqui no Facebook. Agora eu perdi a conexão, não sei se mais alguém comentou, mas a Martina Timichek e a Isadora Malman, que estão assistindo o programa aqui. Eu quero mandar um abraço para elas. Cauane, vai lá. Então, a Cauane vai falar um pouco sobre think tanks brasileiros, né? E internacionais, né? Alguns exemplos de think tanks desses organismos, então, formuladores de pensamento, influenciadores de políticas públicas que funcionam no mundo. Vai lá, Cauane, a palavra é tua. Não, só para fazer, assim, um respaldo inicial, então, né? Foi o escritor norte-americano Paul Jackson que começou a se utilizar desse termo, né? E em 2010 tem um levantamento que existiam cerca de 6.846, né, think tanks no mundo todo. É importante também ressaltar que alguns desses países, né, existem políticas de incentivo a essas instituições através, por exemplo, de isenção de imposto, né, que acabam fomentando essas instituições. Então, algumas delas são, inclusive, filantrópicas, né? Outras são pilantrópicas, né? Então, aqui, por exemplo, alguns dos think tanks brasileiros, né, temos, por exemplo, o SEBRAP, né, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o mais conhecido, assim, e que, na verdade, foi ele que, né, ele se utiliza de alguns nomes, né, que se dizem pensadores, um dos principais intelectuais, tendo, então, como Fernando Henrique Cardoso, José Gianotti, Elza Bercó, Juarez Brandão, mas temos também alguns outros, né, que inclusive nós da área das Relações Internacionais, né, o CEBRI, que é o Centro de Estudos Centro de Estudos Brasileiros de Relações Internacionais, e tem também o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, o IPEA. O IPEA é um grande influenciador, né, de políticas econômicas, né? Nós temos também o Instituto Pandiá Calógeras no Ministério da Defesa, que é um think tank, né, criado para, enfim, dar subsídio para a formulação de política de defesa no Brasil. Se me permite também, claro, a gente colocar que essas think tanks, elas têm diversos formatos, umas independentes, outras de caráter governamental, como o próprio IPEA, que exato, o modelo governamental. Tem, no caso, também a FUNAG, que ela é subordinada ao MRE. E, inclusive, existe até críticas a respeito disso, porque cria uma certa questão de chapa branca, assim, porque o Instituto acaba não conseguindo formular análise críticas justamente por estar subordinado a um órgão ministerial. Essa é uma questão, né? É o mesmo caso da IBRE, que seria um membro da FUNAG, que na teoria teria mais liberdade para fazer esse tipo de análise. A IBRE é o Instituto Brasileiro de Relações Internacionais. Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, IPRI. Isso. Né? Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais. Isso. E que também acaba se tornando bastante limitado por ser justamente, por estar diretamente atrelada também ao MRE de alguma forma, seja por formas de chefias ou ministérios
E tem, claro, as independentes, que normalmente são essas financiadas via financiamento privado. Então, tem essa distinção que também é importante de se colocar. Claro. Isso é um ponto importante, né? As governamentais são criadas efetivamente no formato jurídico, né? Às vezes vinculado, às vezes subordinado, né? Mas são feitas para fundamentar, né, legitimamente, digamos assim, o processo de formulação de políticas. Tanto é que tem concurso, né, em várias delas para poder entrar. E tem as privadas. As privadas têm todo o problema de follow the money, siga o dinheiro, quem é que está financiando. Né? E nisso é importante daí a gente colocar um pouquinho da diferença assim, do lobby, né, e das think tanks, realmente, porque... Por exemplo, o lobby são aquelas empresas, né, que são contratadas por atores privados no sentido de pressionar políticos a adotarem determinadas ações, né? E na verdade, as think tanks aí já tem um outro teor. Elas não atendem muito à questão de empresas privadas, né? Mas aí aqui eu vou ter que entrar e fazer o papel do advogado do diabo. E não que nenhuma das duas não seja influenciador, mas é que... As think tanks podem se tornar uma nova roupagem do lobby, né? Claro, exatamente. Porque é lobby no final das contas, né? Tirando as governamentais, que na verdade tem uma via legítima, né? As outras têm na verdade, a origem dos think tanks, ela data lá do início do século XX, se não me engano. Sim. Do início do século XX. No final do século XIX já existia. O Fernando fala na entrevista. Ele fala isso na entrevista. A entrevista é gravada, tá, pessoal? A entrevista foi gravada essa semana, que o Fernando Preuster de Matos esteve aqui. Mas vai lá, Pedro, desculpa te interromper. Os think tanks, eles vêm aparecendo justamente como organismos de auxílio governamental à tomada de decisões de problemas sociais que vieram da Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. E ao longo, quando tem a globalização e essa cada vez mais constante troca de comércio e interesses que talvez estejam em outros países, os think tanks, eles surgem como esses organismos que vão se instalar em outros países para produzir esse conhecimento em favor do país que financia eles. Claro. E aí os think tanks, eles assumem, na virada do século XXI, um papel não apenas de auxiliar políticas, mas sim de influenciar todo um pensamento de uma sociedade a favor do interesse de quem financia. E aqui no Brasil a gente tem, se me permite aqui falar, 4 classificações. Vocês já estavam discutindo um pouco sobre isso. A gente tem a acadêmica, que é justamente, eles têm essa credibilidade acadêmica, porque os grandes pesquisadores, grandes mentes, eles vêm da universidade, são grandes pesquisadores. É o caso do IPEA, por exemplo. Isso. O IPEA é muito isso, né? O IPRE. O IPRE. A gente tem as... IGV também. Que é inclusive atrelado à própria universidade. Claro. Isso. E é uma das mais... E um dos grandes problemas dos think tanks, que não são não são acoplados a universidades ou ao governo, é o financiamento. Por isso que acontece que às vezes institutos como a Fundação Getúlio Vargas, ela faz pesquisa por contratos também. Sim. E ela utiliza o conhecimento acadêmico, ela é ligada à universidade. Sim, os índices que ela faz, né, mensais, eu não sei se é o IGPM agora, é um deles que Índice Geral de Preços do Mercado, eu acho que é a Fundação Getúlio Vargas que faz. Não, agora a informação me veio assim dos meus 2 neurônios, o Tico e o Teco, estavam conversando. E aí eles mandaram, mas eu não sei, agora tem que dar uma olhada. E aí essas pesquisas por contrato é o que gera um financiamento. Então algumas, como eles não têm um financiamento do governo, ou a universidade só não consegue financiar sozinha, elas aproveitam do conhecimento que elas geram para fazer pesquisa sobre contratos, como é o caso da FUNSEX, que é o Fundo para o Comércio Exterior. Ele se dedica tanto a organismos privados quanto ao governo, estudos de comércio exterior voltados para essa área. O IGPM é da Fundação Getúlio Vargas. É quando o Tico e o Teco conversam, às vezes eles acertam. E por último a gente tem a de advocacy, que é justamente essas. Elas são financiadas com um interesse de lobby, basicamente. E a gente tem como o Instituto Milênio, o Instituto Liberal, e a grande carência que eles têm é justamente de ter uma credibilidade científica.
sobre eles são mais disseminadores de ideias do que produtores de pensamentos que geram uma credibilidade. Claro. O IPEA tem uma revista mensal, né? Não se compara ao Instituto Millennium, por exemplo, né? Que tem outros propósitos, né? Inclusive. Ser bem liberal, diga-se. Um caráter extremamente liberal, né? Acho que isso não é negado, né? Inclusive com o auxílio para a formação de novas lideranças, né? Financiamento de bolsas de estudo, etc. Falando mais um pouco, esses institutos liberais, que eles pregam uma liberalização de mercado, ou seja, sem influência do Estado no mercado, e um livre comércio. Eles vêm principalmente dos Estados Unidos. A Atlas Network, que é um dos principais think tanks libertaristas, que eles financiam vários movimentos liberais ao redor do globo. Libertarista, que não necessariamente eles colocam esse nome porque parece, né, libertarian, parece que nesse sentido, né? Mas na verdade é no sentido de liberar mercado, abrir o mercado e deixar a mão invisível do mercado, né? Aquela coisa do Adam Smith, de o mercado se autorregular, né? E ninguém fala dos pontos de partida diferenciados, né? Que a meritocracia não consegue resolver. Que favorece a quem, né? Os países que já são mais industrializados. Inclusive os Estados Unidos. Hoje, os que detêm mais tecnologia, porque já houve um processo de desindustrialização do hemisfério norte, porque eles não querem a poluição, então manda tudo para o Sudeste Asiático, eles produzem lá, só que os royalties vão para lá, vão para o hemisfério norte, lá pro Ocidente, como eles chamam o Ocidente, que é a Europa Ocidental e os Estados Unidos e o Canadá, né? Pros chamados ocidentais lá do hemisfério norte, isso aí que é o Ocidente. E falando sobre agora um tema interessante, que os think tanks e as eleições, por exemplo. A gente viu surgir nos protestos de 2013 contra a presidente Dilma Rousseff o Movimento Brasil Livre. E o Movimento Brasil Livre, ele é estritamente ligado a um think tank norte-americano chamado Atlas Network, que é um dos maiores. Ele é financiado, inclusive, pelos irmãos Rock, o que é um dos principais... eles têm os principais conglomerados de petróleo do mundo. Cada um tem 42 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Sim. Então eles financiam esses institutos. E o MBL não poderia ser financiado diretamente porque a legislação americana ela impede que think tanks norte-americanos financiem movimentos ativistas políticos. Sim. Então eles financiavam o instituto que era Estudantes pela Liberdade, que é famoso lá nos Estados Unidos e vem aqui principalmente com foco em Minas Gerais, que tem os principais iniciantes do MBL. E aí eles formam o MBL como um movimento que não pertence ao Estudantes pela Liberdade, mas que a cabeça pensante está toda nesse Estudante pela Liberdade, que é financiado pela Atlas. Inclusive, para quem, sobre fontes, né, passando fontes para o pessoal, para não dizer que pode ser inventado, o próprio Atlas Network tem como o Estudantes pela Liberdade influenciou o Movimento Brasil Livre em 2015. Eles têm um artigo. Tem um artigo falando da influência do Instituto Atlas estadunidense sobre o Estudantes pela Liberdade, que é a cabeça pensante do Movimento Brasil Livre. Vejamos como as coisas são complicadas, quando nós temos dinheiro de fora entrando para financiar uma política de abertura completa de mercado e de entreguismo da nação brasileira, parece que começa a fazer sentido, o que ocorre por trás dos bastidores. Nesse sentido também, então, é importante ressaltar antes a questão da dependência, né, desses think tanks com as universidades. Porque daí, observando isso, tu vê que eles se utilizaram, né, do poder de capital humano para fazer e se utilizaram do movimento que influencia diretamente, mas de outra maneira, né? Não só tentando colocar um pensamento por trás, mas ações concretas, né? E na formação e constituição do MBL, assim. Tem também, já pegando um pouco nessa questão do golpe, né? Sofrido em 2016 pela Dilma, tem uma reportagem da BBC Brasil, em 8 de setembro de 2017, que eles trabalham a questão do ministro Barroso, que ele foi pedir apoio, né, a um think tank americano e trabalhando essa questão e pedindo apoio judiciário, né, e tentando buscar essa influência também exterior. Até pra gente tá falando muito aqui nesse campo, digamos assim, teórico,
Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente colocar isso, como é que funciona exatamente a Think Tank em prática. Que a gente tem falado aqui, formulação de políticas públicas, etc., mas como isso funciona? No caso da SEBRE mesmo, que é o Centro de Estudos Brasileiros de Relações Internacionais, eles realizaram 2 trabalhos. Um estudo no Brasil e Argentina, uma visão compartilhada, em 2015, que era justamente para dar diretrizes nas políticas governamentais em questões de comércio exterior, de energia, segurança regional e militar, segurança alimentar, e também o projeto de desenvolvimento sustentável da Amazônia, que trata justamente da cooperação dos países ali daquela região. Então é só mais para a gente ilustrar assim, como funciona, como se dá esse processo da formulação e aplicação. Claro, e aí a partir daí se cria uma ideia, uma diretriz. Exatamente. A partir dessa diretriz, o escritório de lobby responsável vai fazer o projeto de lei, vai chegar para o deputado ou senador, normalmente que não apareça muito, né, e que tenha poucos projetos de lei, entrega para eles, assim, faz passar esse negócio, né, e a gente convence os outros, convence aí com todas as maneiras que se pode convencer algum político a votar a favor de um determinado projeto de lei. Eu vivi muitos anos em Brasília, né, e acompanho algumas coisas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é sujo, galera. Falando sobre a Fundação Konrad Adenauer, para a gente citar um exemplo, eles reúnem na Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana, que aconteceu agora dia 21 de setembro, eles reúnem principais tomadores de decisão, tanto da política alemã quanto brasileira, para trocar ideias sobre segurança internacional. Então é justamente essa forma que eles influenciam, né? Claro. Eles levam... e outra coisa que o próprio Dr. Fernando citou na palestra que ele deu aqui pra gente, ele falou que existe muito essa troca de um político que ele vai para um conselho de um think tank e ocorre essa troca, justamente para o think tank ele ter uma influência dentro do Congresso. Então é muito comum esse banco, que eles chamam banco de reserva, como se fosse um futebol. Claro. Sai da política, vai para o think tank. Claro, exato. Né? Tanto que é muito comum deputados e senadores, né, e outros membros do governo nem se desincompatibilizam, já vão trabalhar e ganhar alguma coisa por um organismo desses, né? Que vai financiar quem? Exatamente esse que está inserido naquele contexto e que pode ser um vetor de disseminação de determinadas ideias. Bom, nós fizemos aqui uma introdução, né, a esse tema, acho que foi uma introdução bem boa, parabéns aqui aos alunos, sobre o que são os think tanks. No segundo bloco, depois do intervalo, nós vamos ter então uma entrevista com o professor Fernando Preusser de Matos, tá, pesquisador que está fazendo doutorado na Alemanha, e ele vai falar mais sobre a pesquisa dele, que é exatamente sobre think tanks. Um abraço e até mais. Boa tarde, ouvintes. Volta mais uma vez nas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, eu sou o coordenador desse projeto e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. E nós estamos aqui com a Cauane Eva, do Pedro Martins, Guilherme Niches e na operação de toda a parafernália eletrônica, Juliano Lima, falando então sobre think tanks. E agora nós vamos apresentar uma entrevista com o pesquisador Fernando Preusser de Matos. Ele é doutorando, está fazendo doutorado na Alemanha. Agora eu me esqueci o nome do instituto, alguém veja o instituto aí, mas eu vou falar na entrevista, que é gravada. Né? A entrevista é gravada e vai ao ar agora. Bom, ouvintes, estamos aqui de volta com Vozes do Mundo, dessa vez para fazer uma entrevista muito especial, né? No dia de hoje, e isso é uma entrevista gravada, como foi anunciado, no dia de hoje nós temos o professor Fernando Preusser de Matos,
pesquisador e doutorando do Instituto para Estudos de Paz e Política de Segurança da Universidade de Hamburgo, e ele pesquisa um assunto que o grande público às vezes conhece, às vezes desconhece, todo mundo sabe que eles existem, né? Mas às vezes não se sabe nomear o que são os chamados think tanks. Think tanks seriam centros de pensamento ou centros de proposição de pensamentos para enfim, difundir influência sobre atores políticos, sobre movimentos sociais e outros atores políticos relevantes. É claro que eu não vou explicar o que é um think tank, eu vou passar a palavra, né, para explicação. Eu tentei aqui dar uma introdução para o ouvinte, né, para o ouvinte compreender um pouco do que a gente vai falar, né, desses organismos, desses institutos, dessas fundações, né, que exercem grande influência na política. E nós podemos, né, ver em casos como a eleição brasileira de 2018, por exemplo, né, há uma série de think tanks, né, seriam tanques de pensamento na linguagem direta, né? Mas essas esferas, né, de formação de pensamento e formação de opinião, elas estão sempre presentes. Mas, sem mais delongas, vamos passar aqui a palavra para o Dr. Fernando Preusser de Matos. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, ao Rodrigo por ter me trazido e me convidado aqui a participar desse programa. Lembrando ao ouvinte que nós temos aqui na mesa também o professor Rodrigo Duque Estrada e o aluno Pedro Martins, que participa, né, do projeto de extensão. Mas vai lá, Fernando, desculpa te interromper. Sem problemas. Agradecer de novo ao professor Fábio também por me receber aqui no programa, pelas perguntas, pelo espaço, e ao colega pela participação também. E, enfim, espero poder deixar claro também o que é o meu objeto de pesquisa, o que me interessa no estudo com think tanks. E, bom, como o professor Fábio colocou, acho que o interesse vem exatamente dessa constatação, de que nas relações internacionais, não apenas, e também no âmbito doméstico da política de cada país, não apenas os governos, as empresas, movimentos sociais atuam para tentar influenciar a política, mas também uma série de outras organizações, de outros institutos, de outros tipos de organização social, dentre os quais se encontra, e cada vez mais no mundo inteiro, os chamados think tanks. É uma palavra, uma expressão em inglês, muitos autores utilizam o conceito, enfim, em inglês, nos seus textos, e há várias possibilidades de tradução para esse tema, para esse conceito, para esse nome, né, o título. Eu costumo usar a palavra, enfim, a expressão institutos de pesquisa ou centro de pesquisa em políticas públicas, porque, em essência, o que um think tank faz é exatamente pesquisar temas de política pública, seja no âmbito doméstico, seja no âmbito internacional, e, através da sua pesquisa, da articulação do conhecimento e do relacionamento entre indivíduos, principalmente de elite, tentar influenciar as políticas públicas, tentar influenciar os diferentes processos, diferentes etapas do processo de formulação de políticas públicas. Eu usei agora a palavra elite porque, diferentemente de, por exemplo, movimentos sociais que atuam enfim, nas bases, atuam diretamente com os cidadãos, o que acontece com os think tanks é focar a tentativa de influenciar a política nas elites, sejam as elites acadêmicas, sejam as elites governamentais, sejam representantes de empresas, por exemplo. Então, em síntese, pode-se definir um think tank como uma organização que existe para produzir, articular e difundir conhecimento, também para realizar eventos que tentam unir pessoas. Então o aspecto do networking é sempre muito importante para a atuação do think tank, com o objetivo claro de influenciar a tomada de decisão de políticas públicas. Diferentemente de uma universidade, por exemplo, que, enfim, produz conhecimento, forma indivíduos, difunde também, claro, conhecimento de toda a comunidade, o trabalho de um think tank sempre é pretensioso, sempre se pretende influenciar a agenda de governos, de organizações internacionais e quaisquer outros atores que estejam, né, na política doméstica, que atuem na política doméstica ou na política internacional. Eu, como egresso do curso de Relações Internacionais, mestre em Ciência Política e agora doutorando em Ciência Política, também me interesso mais pelo aspecto internacional da atividade dos think tanks. Mas, assim como o professor Fábio colocou, uma agenda de pesquisa crescente também, inclusive no Brasil, é o trabalho, né, o significado do trabalho desse tipo de instituto no âmbito doméstico. Como think tanks tentam influenciar, por exemplo,
a formação de programas de governo. Como think tanks tentam influenciar, por exemplo, o debate público, dando entrevistas na mídia, se empenhando cada vez mais em difundir as suas ideias, as suas agendas, as suas propostas de política pública. E, claro, outro aspecto importante é que o think tank não recorre a um critério, por exemplo, de legitimidade popular pelo voto, afinal não são pessoas que foram eleitas para estar lá, mas sim recorre sempre à credibilidade do expert, da figura do especialista, porque quem habita, quem trabalha no think tank geralmente são especialistas, doutores, ou pelo menos com formação numa área específica, economistas, enfim, especialistas nas áreas com as quais o think tank lida, e portanto a credibilidade do instituto de pesquisa é sempre baseada nas credenciais de quem trabalha lá. Perfeito. Então agora nós sabemos o que é um think tank. À primeira vista, né, o ouvinte pode inclusive relacionar o lobby como uma atividade do think tank ou a qual o think tank prepara, né, para acontecer. E nós temos uma variedade de formas de tratar isso e de regular isso no mundo, né? Por exemplo, no Brasil o lobby não é legal, nos Estados Unidos o lobby é legal, né? Como é que funciona isso de uma maneira geral, no espectro geral do mundo hoje? Como é que funciona essa questão da regulação e do tratamento, né, desses think tanks, e no caso da Alemanha, mais especificamente, né, que tu vives lá, ou dos think tanks que tu estudas? Pois é, é importante talvez começar, depois de uma definição do que são os think tanks, pensar no estatuto legal de um think tank, que geralmente constitui essas organizações para fins legais, né? Então, geralmente um think tank é uma organização sem fins lucrativos, de interesse público, então se estabelece legalmente não como uma empresa privada, como uma associação, uma cooperativa, o que é que seja, ou enfim, uma universidade, mas sim como uma organização sem fins lucrativos de interesse público. Geralmente esse é o estatuto legal, né? Então, de novo, não tem nenhuma pretensão de lucrar com aquelas atividades e coisa e tal. Com relação ao lobby, o outro aspecto interessante de pensar num think tank é que, essencialmente, esse tipo de organização é híbrida, ou seja, é um tipo de ator no sistema político doméstico e internacional que transita junto a outros atores e pega muito, né, das características dos atores que o circundam e também entrega muito a esses outros atores. Ou seja, se a gente imaginasse um diagrama, digamos, no qual a gente teria que situar os think tanks, a gente situaria ele entre veículos de mídia, entre as universidades e centros de pesquisa universitários, entre os grupos de lobby organizados de qualquer interesse que se possa imaginar, enfim, tocando também, óbvio, a política em todos os aspectos. Analistas, por exemplo, que trabalham no Senado, no Congresso, também fazem trabalho de pesquisa, divulgação, articulação de conhecimento, mas não são think tanks, são indivíduos que trabalham lá. Não necessariamente se ultrapassa a fronteira de uma coisa e a outra, né? Eu gostaria que tu falasses um pouco agora, Fernando, do teu trabalho, do teu objeto de pesquisa propriamente dito, né? Qual é o movimento de think tank que tu estás analisando, em que esfera, em que nível de análise tu está trabalhando, né? Tu estás trabalhando e, enfim, quais são os think tanks, né, que tu tens estudado, né, sobre os quais tu tens te debruçado? Sim. Bom, acho que uma primeira agenda de pesquisa com a qual eu trabalhei na minha pesquisa de mestrado, que acabou se tornando minha dissertação de mestrado, se propôs a analisar as visões sobre a política externa de defesa do Brasil em think tanks europeus. Então, o que eu fiz foi analisar as publicações de 4 institutos de pesquisa, 2 na Alemanha e 2 na França. Na França foi a Fundação para Pesquisa Estratégica e o Instituto Francês de Relações Internacionais, que são 2 institutos muito antigos, já consagrados, bem estabelecidos. O Instituto Francês de Relações Internacionais é um think tank no formato mais americano, independente de governos, que sobrevive de doações e de, enfim, filantropia, e que trabalha mais no networking com atores de governo, também acaba tentando influenciar mais o governo pelo trânsito de elites e enfim, esse tipo de estratégia, enquanto que a Fundação de Pesquisa Estratégica é vinculada, ou foi por muito tempo vinculada, na verdade, ao Ministério da Defesa da França. Então seria algo similar ao Instituto Pandiaca Lógeras aqui do Ministério da Defesa no Brasil.
Então, analisei um conjunto, dezenas de publicações que tinham a ver com o Brasil e a sua atuação, enfim, na região, nas relações internacionais, do período de 2013 a 2014, tentando entender que tipos de discurso eram veiculados por esses institutos, se era uma visão mais favorável, menos favorável, de que forma se interpretava o projeto, por exemplo, de capacitação militar do Brasil, os projetos para o Atlântico Sul, iniciativas de integração regional e por aí vai. E na Alemanha, 2 institutos também, a Fundação de Ciência e Política, numa tradução livre, a SWP, que é um think tank também financiado pelo Parlamento Alemão, então de financiamento público, porém também independente, e a Sociedade Alemã de Política Externa, traduzindo assim, DGAP, que é outro instituto também de caráter mais privado, baseado em filantropia, né, com recursos privados, que também se propõe a pesquisar e influenciar a política externa alemã, fazendo análise. Então, também dezenas de publicações desses outros 2 institutos da Alemanha. E, no fim, fiz uma comparação. O que se publica no Brasil, na França sobre o Brasil e o que se publica na Alemanha sobre o Brasil. Tentar entender quais eram os discursos. E as conclusões foram basicamente que a visão, à época, entre 2013 e 2014, era bastante simpática, a polícia externa brasileira, as iniciativas do Brasil de engajar atores regionais na integração da América do Sul. Porém, por parte da França, o que me chamou muito a atenção é que havia um grande ceticismo com relação à política externa brasileira para a África, porque a França ainda vê muito a África como seu reduto de influência, sua esfera de influência. Então, da parte dos think tanks franceses, sobretudo desse instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Defesa, havia um ceticismo muito grande, uma suspeita até, em certas citações que eu extraí dos textos e traduzi e coloquei na minha dissertação, em que ficava claro essa desconfiança em relação a algumas medidas do Brasil, por exemplo, de capacitação militar dos governos da costa ocidental da África, por exemplo, de iniciativas junto à China, do próprio IBAS. Então, uma tentativa do Brasil de se aproximar mais da costa africana era vista, como um dos textos dizia, como o Brasil querendo uma parte do bolo africano. Então, visualizava a região ainda muito como zona de influência e via com, né, um certo pé atrás. O que me interessa hoje no doutorado e a pesquisa que eu faço vem, na verdade, do interesse ainda anterior de trabalhos, na época do mestrado também, sobre fundações políticas como think tanks. Isso foi o primeiro trabalho que eu fiz analisando as fundações políticas do Brasil. Dentre elas a Perseu Abramo, a Teotônio Vilela, vinculadas... Era uma das coisas que eu ia te perguntar. Tu tinhas falado do Instituto Pandiaca Lojas, assim, para também falar um pouco sobre esses think tanks brasileiros, né? Exato. Então, assim, meu primeiro interesse foi tentar entender de que maneira esse debate, que ainda se dá muito no contexto dos Estados Unidos, de que maneira isso se percebe aqui no Brasil, na América do Sul, mas principalmente no Brasil. Então, a primeira agenda de pesquisa que eu tive foi analisar as fundações políticas brasileiras, de novo, por exemplo, a Perseu Abramo vinculada ao PT, a Teotônio Vilela vinculada ao PSDB, e ver, né, de que maneira esses centros de pesquisa, de produção de conhecimento, mas também, claro, de formação política, como eu falei, são instituições híbridas, e que, portanto, é muito difícil definir bem os limites do que é e o que não é um think tank, porque transita nessas várias esferas. Então, o esforço primeiro foi esse. E eu percebi que, claro, o trabalho das fundações políticas no Brasil ainda é incipiente no sentido de influenciar tanto a formulação, por exemplo, de programas de governo, né? Isso se dá ainda muito dentro da diretoria do partido, se dá ainda muito dentro de outras esferas que não a esfera de produção de conhecimento, pesquisa e formação. Mas foi interessante e também me instigou a pesquisar um pouco isso no contexto da Alemanha. Na literatura internacional já é muito, enfim, tradicional, digamos, interpretar as fundações políticas da Alemanha, né, dos seus principais partidos alemães têm todas fundações políticas que atuam no mundo todo, interpretar essas fundações como think tanks, ou seja, como organizações de pesquisa, articulação de conhecimento e influência da política. E isso eu trouxe para mim, já para o meu interesse de trabalho nas relações internacionais com o Brasil, e o que eu estudo hoje, então, é o trabalho da Fundação Konrad Adenauer, que é uma fundação ligada à CDU, um partido da Angela Merkel, na Alemanha, da chanceler, e o trabalho dessa fundação com temas de política de defesa e política de segurança, e também, de certa forma, de política externa, aqui no Brasil. A Fundação Konrad Adenauer, ela trabalha desde 1969, no Rio de Janeiro, então uma sede que já está há muito tempo aqui no Brasil, um ator que está há muito tempo aqui no Brasil, também produzindo conhecimento, articulando conhecimento junto a círculos, enfim, universitários, da política, e reunindo elites, reunindo pessoas
importantes, digamos, para a formação de político e tentando, obviamente, influenciar a política. O que eu estudo especificamente é a Conferência do Forte de Copacabana, que é uma iniciativa da Fundação Adenauer junto com o SEBRE, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, um think tank fundado em 98 no Rio de Janeiro, também com esse caráter mais privado, financiamento por projetos e, enfim, sem financiamento público desde 2003, principalmente. No início tinha um pouco de financiamento público. E a cooperação desses dois atores, desses dois think tanks, a Fundação Adenauer e o SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, em criar todo ano, desde 2004, uma grande conferência para trazer ministros brasileiros, ministros europeus da defesa, para trazer especialistas em segurança internacional do Brasil e da Europa. E com essa grande conferência, com encontros preparatórios, workshops fechados e publicações, influenciar, obviamente, a política daqui e de lá. Então, meu interesse é recuperar, digamos, historicamente, essa conferência, de onde surgiu, por que surgiu, de que forma se desenvolveu, e que ideias, que discursos vêm sendo veiculados e que elites, que representantes de elite vêm sendo, né, conectados através dessa conferência e que resultados a conferência alcançou nesses 15 anos. Perfeito. Bom, eu vou passar agora a palavra para o aluno Pedro Martins, que vai fazer uma pergunta. Boa tarde, professor Fábio. Boa tarde, professor Rodrigo. Boa tarde ao nosso especialista em think tanks, Dr. Fernando. Os think tanks, eles surgiram nos Estados Unidos no final do século XX e eles tinham como objetivo no início auxiliar as políticas públicas, auxiliar a esfera de decisão de políticas públicas. Mas no início do século XXI, eles passaram essa linha tênue entre não só produzir pensamento, mas também na linha tênue de um lobby, de influenciar o pensamento de uma política externa, por exemplo. E eu queria saber sobre esses think tanks agindo, por exemplo, financiados por outros governos dentro do Brasil, eles reproduzem um pensamento que não necessariamente é próprio nosso e que convirjam com os interesses que o pensamento brasileiro tenha, ou que deveria ter. Eu queria saber sobre essa relação. Sim. Claro. Então, antes, só para esclarecer, os think tanks surgem nos Estados Unidos, majoritariamente no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas ainda no final do século XIX para o início do século XX. Então, é um pouco mais antiga essa forma de organização política, essencialmente um tipo de ator político que surge no contexto da Segunda Guerra. Daí vem o termo também think tank como um centro como um bunker de pensamento, né, que estava alheio, digamos assim, protegido das grandes questões da guerra à época, das grandes questões mais prementes assim da política, e nos quais haveria tempo e espaço para discutir temas importantes e planejar as ações futuras dos governos. Então isso se desenvolve e, como o colega comentou, no final do século XX isso ganha uma proporção global, com a globalização também, enfim, a revolução da informação, novas tecnologias, e se espraia pelo mundo. E hoje, em média, existem aproximadamente 6.500 institutos como esses, espalhados por virtualmente todos os continentes, todos os países do mundo, com diferentes graus de influência, enfim, diferentes graus de maturidade, digamos assim, institucional, e por aí vai. Mas, respondendo a tua pergunta especificamente, claro, um ator como, por exemplo, a Fundação Konrad Adenauer, que é um ator político alemão, uma fundação política alemã atuando no Brasil, ela não necessariamente representa e, enfim, traz visões de mundo e valores e agendas que sejam convergentes com as agendas dos governantes, enfim, dos atores brasileiros. Isso eu acho que é uma coisa saudável e natural, afinal o mundo hoje é globalizado, as fronteiras são porosas, principalmente para esse tipo de ator que tem recursos, que tem capacidade de transitar pelo mundo todo. A Fundação, por exemplo, a Fundação Adenauer tem mais de 80 escritórios pelo mundo, nos quais ela gere projetos em 120 países. Como eu falei, no Brasil atua desde 1969. Então não é um ator externo novo, não é uma novidade no Brasil. Os brasileiros já souberam como lidar com os alemães que vêm e tentam, então, ajudar a, digamos, pensar temas de política externa. Então, eu acho que no primeiro momento é interessante ver com naturalidade isso. No mundo inteiro existem atores estrangeiros atuando em todos os países, e é claro que o que acontece é que essa fundação, assim como outros atores de outros países que também atuam no Brasil, traz as suas visões, seus valores e tenta influenciar os diferentes temas, né? Seja sobre democracia, por exemplo, que é uma outra área de trabalho deles, seja sobre Estado de Direito, sobre economia.
tenta trazer as suas ideias, e essas ideias são ou não geridas aqui, são ou não, quer dizer, aceitas pelos governantes brasileiros. O meu interesse é exatamente esse, ver em que medida, ou melhor, em primeiro lugar, quais são as ideias que a Fundação Política Alemã Konrad Adenauer traz ao debate sobre segurança internacional aqui para o Brasil. Afinal, são eles que organizam, eles que financiam essa conferência enorme que reúne ministros, que reúne políticos, enfim, representantes da universidade, de outros think tanks. Então, quais são as ideias, quais são as visões de mundo que eles trazem e em que medida eles têm sucesso nesse intercâmbio de ideias. Eu vejo que o próprio fato de existir um intercâmbio de ideias já é uma coisa positiva. Eu acho já é positivo que haja uma diversidade de visões no país e que se discuta isso com enfim, tranquilidade, com transparência e respeito mútuo pelas visões, com discordâncias, óbvio. É bem fácil encontrar discordâncias nesses debates, mas dependendo do país, dependendo da posição, pode ser ainda mais clara a diferença de visões. Então, existem muitos exemplos, com certeza, de think tanks financiados, por exemplo, por governos que não são nada simpáticos à política de um outro governo, por exemplo, e com o financiamento desse governo estrangeiro nada simpático, aquele think tank tenta atuar para minar a política, minar a formulação de política em determinada direção ou ajudar a empurrar ela para outra direção que mais agrada ao governo que financia essa instituição. Isso se dá, como eu falei, tanto no campo das ideias, da produção de conhecimento, na formulação de propostas, assim, planos muito claros de como o governo deve agir, mas também na articulação de elites. Então, tenta reunir o decisor tal com o outro pensador, com outro representante de uma outra, enfim, um outro grupo de interesses, e ao fazer essa articulação de conhecimento de pessoas, o think tank tem ou não sucesso, né, nos seus objetivos. Mas isso com certeza é ponto pacífico. Todo think tank tem os seus valores, seus objetivos, as suas agendas, e é natural que, como todos os atores da política, tente empurrar suas ideias para dentro do processo. Perfeito. Bom, nós estamos aqui na mesa também com o professor Rodrigo Duque Estrada, que foi colega, né, do professor Fernando lá no Santiago Dantas, né? Desculpa, Fábio. Na verdade, o Fernando se graduou em Relações Internacionais na URGS e eu me graduei em RI na Unipampa. Mas sim, em vários eventos que ocorreram em Porto Alegre, a gente foi formando essa amizade e publicamos juntos, sim, muitas vezes, sim, também. Então é mais uma... profissionalmente, a gente tem trabalhado nessa relação interuniversitária. Sim, perfeito, ótimo. Então, bom, já se apresentou o professor Rodrigo Duque Estrada, vamos passar a palavra para ele. Fernando, uma dúvida que me surge, se a gente pensar a conjuntura internacional atual, a gente vê um ressurgimento muito forte da direita e também da extrema-direita, propondo não apenas diretamente políticas econômicas evidentemente ligadas à agenda neoliberal, mas também se articulando, se organizando internacionalmente ao redor de think tanks, né? Talvez você poderia dar alguns exemplos de think tanks de direita ou extrema-direita europeus. Algo que me vem em mente aqui no Brasil, por exemplo, é o Instituto Millennium, que é um think tank brasileiro com uma agenda notoriamente liberal, que está sendo um dos principais responsáveis por articular a aprovação em âmbito federal e em âmbito também estadual e municipal do projeto de lei do Escola Sem Partido, né? Isso é um debate muito grande que tem ocorrido e em alguns lugares esse debate tem tido êxito para o lado deles pela atuação desses think tanks. Então, talvez você pudesse pincelar, assim, de maneira geral, a relação dos think tanks com essa nova direita que está nascendo ao redor do mundo. Com certeza, eu acho que esse tema é um dos temas mais tratados na pesquisa sobre think tanks, porque em diversos contextos, principalmente nos Estados Unidos, é muito clara essa associação. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe a Heritage Foundation, que é um grande think tank, abertamente, claramente de direita, né, neoconservador, com as suas pautas todas muito claras e que faz um trabalho muito intenso para tentar não só influenciar a formação de política em direção a menos estados, a menos impostos para os mais ricos, enfim, qualquer que seja a pauta mais associada à direita dos Estados Unidos, mas também transnacionalizar as suas redes, transnacionalizar as suas atividades para outros países, influenciando assim a formação de outras organizações similares. Na França tem a Sociedade de Montpellier também, que é muito antiga e renomada já nesse trabalho de quase de agitação política de direita, sempre de novo
buscando a produção e articulação de ideias, a articulação de elites. E aqui no Brasil, como você comentou, Rodrigo, o Instituto Millennium é um bom exemplo, sim, de um think tank liberal, ainda que eu não fosse... talvez não tenha estudo suficiente sobre o Millennium para afirmar isso, se ele é conservador, de extrema direita, eu acredito que não, acho que se associa mais ao espectro de centro-direita, direita moderada e, claro, liberal, neoliberal, no caso do Brasil. Então, é um objeto de estudo muito interessante, trabalha exatamente em direção a, por exemplo, esse tipo de agenda do Escola Sem Partido. Como eu comentei no início da entrevista, é uma sociedade, uma instituição híbrida, então tem representantes da mídia lá dentro, tem representantes da universidade lá dentro, professores eméritos, enfim, articulistas de todas as naturezas, todas as afiliações, digamos, estão lá dentro e se reúnem e usam o nome do Instituto Millennium também para divulgar suas ideias, suas agendas e, enfim... Eu acho que um outro caso interessante, apenas para dar mais um exemplo, são, por exemplo, os Fóruns da Liberdade, que são organizados há mais de 20 anos, há quase 30, se não me engano, na PUC do Rio Grande do Sul, e que reúnem exatamente diversas instituições, think tanks, representantes de empresas, enfim, da sociedade civil, como os institutos liberais também, que é uma outra agenda de pesquisa já tradicional em think tanks do Brasil, a atuação dos institutos liberais desde a década de 80, para exatamente articular ideias enfim, liberais para a economia, para a política e também articular elites e também fazer esse trânsito que eu vejo hoje e incentivo a pessoas que se interessem pelo tema e queiram pesquisar a estudar os Fóruns da Liberdade como também um locus, um espaço de diálogo e de trânsito de ideias e trânsito de pessoas mais nesse viés de direita, um viés liberal aqui no Brasil, né? Perfeito. Nós tivemos aqui, então, um bom mapeamento, né, do que são os think tanks no mundo de hoje. Nós vamos fazer um debate, né, no próximo bloco, a partir dessas... iluminadas informações e conhecimento que nos passou aqui o professor Fernando. Professor Fernando, muito obrigado e espero que numa próxima volta ao Brasil, como eu falei, ele vive hoje em Hamburgo, quando vieres ao Brasil, nos conceder a honra de aparecer por aqui de novo. Eu que agradeço, professor Fábio, muito obrigado. Obrigado ao Rodrigo, obrigado pela participação do colega também e fico à disposição. Valeu! É isso aí, ouvintes. Essa foi a entrevista com o pesquisador Fernando Preusser de Matos. Ele que está fazendo doutorado na Alemanha e está fazendo uma pesquisa sobre os think tanks, que era o que a gente estava falando desde o primeiro bloco. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Tá? E no próximo bloco nós vamos falar sobre temas da semana. Não desliguem, fiquem com a gente, paz e bem. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres, aliás, continua pelas ondas livres da 104.5 FM, o programa Vozes do Mundo, que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordeno esse projeto e sou professor do curso de Relações Internacionais da UFPEL. E agora nós estamos com mais duas pessoas, com só duas pessoas, além de mim e do Juliano aqui, que são a Cauane Ewald e o Pedro Martins, que são alunos do projeto. E nós vamos falar agora nesse bloco sobre os temas da semana, né? Uma semana bem movimentada, né? Cheio de temas no cenário internacional. A gente tem a crise da Argentina, por exemplo, né? Sobre o qual foi falado alguns dias atrás aqui no rádio, até no programa do Regis Oliveira de manhã. Obrigado, Regis. Né? Viemos eu e o Cícero, também aluno do curso, para falar sobre a questão da Argentina. Então eu vou repetir um pouquinho das coisas que eu falei, porque a Argentina está tá numa situação caótica, mas mais para o final. Antes vamos falar um pouco, vamos fazer um passeio, né? Vamos fazer um passeio pelo Iraque, vamos para o Irã, depois vamos para os Estados Unidos, né? E voltamos para essa questão da América do Sul posteriormente. Bom, o Iraque. O Iraque é um país que sofreu uma intervenção em 2013, ilegal, não autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU.
ao fim, né, para tentar restabelecer a governabilidade, né, de acordo com os ditames dos Estados Unidos, o grande interventor, né, no Iraque, o Reino Unido também foi, a Itália também foi, mas os Estados Unidos é que comandaram efetivamente a invasão ao Iraque no governo do George Bush filho, né, o George W. Bush, e quando derrubaram o Saddam Hussein, quando derrubaram e enforcaram o Saddam Hussein, né, julgado por um comitê, né, ele é sunita, né, governava uma maioria xiita no Iraque, né, e existe uma minoria curda, né, no norte do Iraque, oeste da Síria, sul da Turquia e noroeste aliás, leste da Síria, norte do Iraque, sul da Turquia e noroeste do Irã. A gente tem ali o que se chama, né, o Kurdistão, né, que é uma região habitada pelos curdos, que são uma etnia, né, que são minoria nesses 4 países e sempre foram perseguidos, né? Os Estados Unidos, para tentar resolver a questão de um país, né, que era governado por um sunita, onde há uma maioria xiita, apoiada pelo Estado do lado, que é o Irã, né, os Estados Unidos botaram para governar o Iraque os curdos, né, o PUK, mais especificamente, né, que é o Partido Curdo, né, o Partido Curdo por excelência, né, no Iraque. Bom, o parlamento iraquiano tem uma maioria de curdos hoje colocados lá pelos Estados Unidos. Foi eleito por esse parlamento com 219 votos contra 329 dos parlamentares, o Barham Salih. O Barham Salih é hoje, então, o novo presidente do Iraque, né? Enfim, nós vamos ter outra eleição em maio de 2019 para o parlamento, né? Essas coisas podem mudar e mudam muito no Iraque, né? O Barham Salih é um veterano da política curda, né? Então, basicamente, o Iraque continua a mesma bomba programada para estourar daqui a pouco, quando o resto da população não representada pelos curdos, né, tiver uma ofensiva contra o governo, mais uma vez, né, basta que eles se recuperem de tantas bombas que levaram na cabeça. E aí a gente entra numa outra questão, né, que é o Irã, né, do lado. Vamos lembrar que de 79 a 89 aconteceu a guerra Irã-Iraque, né, desde a Revolução Islamita no Irã, em 79, quando caiu o Shah Reza Pahlavi e ascendeu o poder o Ayatollah Khomeini. A gente tem ali, a gente teve ali, na verdade, um apoio aos sunitas iraquianos para que lutassem contra os xiitas iranianos, né? Os iranianos xiitas. Lembrando que os iranianos são persas, eles não são árabes como são árabes os iraquianos, né? Então ali era uma guerra entre árabes e persas, entre iraquianos e iranianos, envolvendo o interesse das grandes potências, fundamentalmente, né? Com os Estados Unidos sendo o grande parceiro do Iraque, né, do próprio Saddam Hussein, né. Depois o Saddam Hussein, que era o inimigo, virou o amigo, né. Aliás, desculpa, o contrário. O Saddam Hussein, que era o amigo, virou o inimigo depois que ele decidiu, né, abrir as suas asinhas e invadir o Kuwait, né. Enfim, mas o que importa mais, né, para essa notícia que nós estamos dando, juntamente com a eleição do presidente iraquiano curdo, é uma decisão da Corte Internacional de Justiça dizendo que as sanções aplicadas, ordenando que as sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao Irã, como foram anunciadas pelo Donald Trump na Assembleia Geral da ONU e dentro do Conselho de Segurança na semana passada, que essas sanções não podem afetar a ajuda humanitária dentro do Irã, né? Então, com sanções, mas sem que isso afete a
ajuda humanitária e a vida, né? E os direitos humanos do povo iraniano. Então nós temos ali uma situação conturbada, bem difícil, né? Temos uma guerra na Síria que já se encaminha para o seu final, né? Mas ainda com disputa de poder ali entre os russos, iranianos de um lado, né? E os americanos e sua coalizão do outro. Então temos ali um cenário bastante complexo. Vamos observar o que vai acontecer com o Irã daqui para frente. Mas eu vou passar a palavra agora para o Pedro, que vai falar um pouco sobre um outro fato que aconteceu no Irã essa semana. Vindo sobre essas declarações que a gente debateu aqui semana passada sobre a Assembleia Geral da ONU, estava acontecendo na semana passada uma parada militar do Exército Revolucionário Iraniano na cidade de Avaz e sofreram um atentado em que geraram 25 mortes. 12 membros da Guarda Revolucionária e 4 crianças e dezenas de feridos. O Irã acusou os países europeus, principalmente o Reino Unido, a Holanda e a Dinamarca, e principalmente convocou os diplomatas e embaixadores desses países, porque em seguida que ocorreu esse atentado, o grupo terrorista que reivindicou ele deu uma entrevista a um canal iraniano, TV do Irã, TV Internacional do Irã, que ela é financiada principalmente pela refugiada monarquia do Irã, que hoje se baseia na Inglaterra. Sim. E aí a revolta do Irã está justamente nisso. Como não foi um atentado na Europa, eles não são considerados terroristas. Então é justamente esses 2 pesos, 2 medidas que o Irã critica quanto ao Reino Unido. E falando mais internamente sobre essa disputa, Avaz era a capital de uma província na fronteira do Irã com o Iraque, que é Khuzistão, o nome. E a grande população dela é árabe. E como o professor já frisou aqui, a população do Irã, a maioria é persa. Então existe um movimento relacionado à Arábia Saudita, um movimento separatista democrático árabe. Inclusive, o Irã, na Assembleia Geral da ONU, sobre o representante iraniano era Hassan Rouhani, ele acusou os Estados Unidos de financiar a Arábia Saudita e os Estados Unidos de financiar esses atentados. Perfeito. A situação ali no Oriente Médio é sempre muito complicada. A Arábia Saudita é uma aliada ainda, né, que seja governada por wahhabitas e, enfim, abrace, né, uma visão bastante fundamentalista do Corão, né, e a Sharia é a lei estatal na Arábia Saudita. Apesar disso, ela é junto com o Irã, o grande aliado dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, né, tentando afetar o equilíbrio de poder naquela região do mundo. Mas vamos falar um pouquinho do Trump, né? Porque a gente tem que, né, dar pelo menos algum pitaco aí contrário, normalmente, a esse imprevisível chefe de Estado da grande potência, né? Que são os Estados Unidos ainda no mundo de hoje, né? O Trump, que vem passando por alguns momentos, ele quer colocar um aliado dele na Suprema Corte Americana, né? O Brett Kavanaugh. O Brett Kavanaugh, ele foi acusado de ter, há 30 anos atrás, praticado, na época do high school ainda, da escola, um ato de abuso sexual contra uma colega. O que o Trump fez? E isso está gerando uma discussão, né, enorme nos Estados Unidos, dentro do Senado, sobre se vão aprovar ou não, né, essa nomeação do Brett Kavanaugh para ministro da Suprema Corte Americana, né? E nessa circunstância, com tudo isso, o Trump vai lá e faz uma brincadeira, uma gozação, né, com
essa moça que até, deixa eu ver o nome dela que eu tinha anotado, Christine Blasey Ford. A Christine Ford, ela foi a que acusou, né, o Brett Kavanaugh de abuso sexual. O Trump simplesmente disse que que aquilo era um absurdo, que ela não devia nem se lembrar, né, mais do que tinha acontecido, né, como se uma circunstância dessas pudesse ser assim facilmente esquecida, né? Enfim, vamos falar um pouco do Trump, que está fazendo, né, algumas coisas. Ele indicou que sairia do NAFTA e agora o NAFTA volta a ser reivindicado, enfim, né, pelos acertos dele com o Canadá. Temos aí um chefe de Estado, como a gente sempre fala aqui, super imprevisível. Pedro queria falar uma coisa. Eu queria falar sobre esse caso do Brett Kavanaugh, que inclusive um dos senadores republicanos, no caso do partido de Donald Trump, o Jeff Flake, ele falou que, na verdade, essas votações elas têm sim que ser adiadas e para que o FBI consiga realizar uma investigação consistente. Ou seja, já é um grande sinal de que o partidarismo fica alheio a esses casos, né? Um próprio republicano pedindo a investigação. Porque entra numa esfera, né, de direitos fundamentais, de violação de direitos fundamentais, que ultrapassa qualquer coisa, inclusive a própria lei, né? Pro iure contra legem, pelo direito contra a lei, mesmo que contra a lei, né? Então, que é um verbete um latino, né? Um dístico latino, para indicar essa necessidade de que a justiça impere sobre as outras coisas, né? Isso não tem acontecido no mundo, isso não tem acontecido no Brasil, principalmente, né? Essa sobreposição da justiça, né, a outras questões burocrático-institucionais do Estado, né? Cauane, vai lá. Não, seguindo na linha do Trump, então, chegou a nossa vez de sermos criticados, né? Nós e a Índia, na verdade, nesses 2 últimos dias, o Trump está, então, nos mirando a nossa tarifa de exportação, e ele disse, na verdade, que o Brasil a gente acaba exportando, né, ferro, petróleo, aço para os Estados Unidos, e o Trump disse que o Brasil é muito fechado na cobrança das nossas tarifas, e isso acabaria prejudicando o nosso comércio. E os Estados Unidos, então, acabam importando em torno de 12% do total das nossas exportações. E com isso, o Itamaraty de imediato já deu uma resposta, né, dizendo que está disposto e que está aberto ao diálogo, então. E o que eu acho que, na verdade, o Trump está fazendo isso com vários países, né? Está medindo, assim, até onde ele pode ir pressionando para ver até quanto o Brasil, então, pode ir nessa linha e daí, então, diminuir as tarifas e estar, né, de alguma forma, beneficiando os Estados Unidos. Mas com isso também, e outros processos que o Trump... Posso seguir aqui? Que o Trump outras medidas que o Trump está adotando, né? Está fazendo com que alguns países acabam se mobilizando e buscando alternativas ao dólar, né? Então, a Rússia, principalmente, agora falando um pouco mais especificamente de economia, está abordando a questão da criação de uma moeda única dos países do BRIC, especificamente, para poder, então, substituir o dólar. E o Anatoly Aksakov, ele é presidente do comitê da Rússia, né, que seria a Câmara Baixa. Ele então declarou para o mercado financeiro que, então, trazendo um pouco essa questão do Trump, essa crescente posição, né, de sanções dos Estados Unidos, né, a Rússia, então as autoridades russas começam a discutir outras possibilidades de substituição do dólar, né, dessa moeda, mas que também não traga malefícios, né? O presidente russo, inclusive, o Vladimir Putin, disse que a Rússia não deixará de investir no dólar e está pagando em moeda norte-americana, mas que é importante analisar outras possibilidades. E como o Andrei Kostin, que é o presidente do Banco Russo, VTB, que é um dos maiores, né, apresentou
também é o chefe de Estado deles, um plano de desdolarização, né? E tem um banco do BRICS, né? Então, isso, exatamente. Já tem a estrutura, né, para que se opere dentro desse arranjo que não é um bloco econômico, é um bloco de articulação política que nasceu de uma circunstância externa à própria vontade desse grupo, né? Foi, na verdade, um paper que saiu pela JP Morgan, que é uma consultoria e agência de investimentos, enfim, global. A JP Morgan, ela teve um dos analistas lá que escreveu um paper dizendo que os novos emergentes, os novos países que estavam estourando, isso lá no início dos anos 2000, eram o BRICS, né? B, Brasil, R de Rússia, C, I de Índia, C de China, e aí botaram o S para incluir South Africa, né? Que é a África do Sul, né? Então o BRICS foi uma coisa criada fora do BRICS, que os países do BRICS acabaram levando adiante com encontros de cúpula e de níveis mais inferiores, né? Da diplomacia, e desenvolveram uma série de coisas, inclusive o Banco do BRICS. E esse debate, na verdade, já tem alguns anos, né, da criação de uma moeda em comum do BRICS, mas até então não se consolidou, até porque não é fácil, né, esse processo de desdolarização. Até o Andrei Kostin, que é o presidente do Banco Russo, ele disse que seria assemelha a um processo revolucionário, assim, de revolução, sabe? Claro. E que a Rússia tem que pensar isso de forma gradual, né? Claro, não é uma coisa simples de se fazer, né? Eu queria mandar um abraço aqui para 2 alunos lá do curso de Relações Internacionais que entraram aqui, eu consigo ver pelo Facebook, às vezes, quando as pessoas entram. A Cássia Schirholt e o Vinícius Nagarhori, que é até meu bolsista numa pesquisa lá. Um abraço para vocês. E o Pedro quer falar. Não, eu vou só enfatizar um pouco essa questão do discurso que o Trump falou sobre que a troca com o Brasil é injusta, que o Brasil cobra o que quer dos Estados Unidos. Sim. Quanto a tarifas de importação, né, para eles. Pode falar. Vai lá. Tem a questão do NAFTA, né, que o NAFTA foi retomado. Tu vai falar? Tá, então dá. Então, só para o superávit do Brasil com os Estados Unidos no último ano foi de 2 bilhões. De 2 bilhões de dólares. Só que é interessante ver como a principal pauta de importação dos Estados Unidos com o Brasil, ou seja, que o Brasil mais exporta para eles, é o aço, o minério de aço, né? E o petróleo. Então é muito difícil acontecer, por exemplo, uma taxação absurda. Por exemplo, já está acontecendo uma taxação do aço, né? 25%. E tinha uma coisa que acontecia antes, começou, se não me engano, lá ao longo do governo do Bill Clinton, se não me engano, as barreiras não tarifárias. De cotas. Né? E de barreiras técnicas, né? Do aço. Teve um para o suco de laranja, que diziam que o suco de laranja era contaminado, então chegaram a fechar mercado com essas barreiras que não são tarifárias. O bizarro hoje é que o Trump está levantando exatamente barreiras tarifárias, que era uma coisa que o GATT, que foi aquela organização criada para liberalização de mercado no mundo, né? Lá no pós-Segunda Guerra Mundial, que depois virou a OMC, né? O desenvolvimento do GATT, o resultado do GATT na rodada do Uruguai, né? Foi da metade dos anos 80 até o início dos anos 90, né? Ela, no final disso, se criou, né? A OMC, a Organização Mundial do Comércio, com o intuito de liberalizar comércio, né? Mas a gente vê hoje o Trump indo na contramão, né, disso. E aí, só para fechar esse assunto, então é muito difícil ele sobretaxar, porque o petróleo e aço, o aço está ligado ou à construção civil ou à indústria mesmo, e o petróleo está ligado à energia, e a gente debateu já no programa passado quanto isso está estritamente ligado ao desenvolvimento nacional. Então é muito difícil uma sobretaxa sobre isso, então o Brasil não tem muitos motivos para se preocupar.
Agora, quanto ao NAFTA, a criação do NAFTA ela vem de 94, né? Uma zona de livre comércio entre México, Canadá e Estados Unidos. Que, na verdade, ela vem de um acordo de livre comércio de Canadá e Estados Unidos na década de 80, né? Isso, e aí vai evoluindo, e o México ficou como a grande sede das maquiladoras, Exatamente. né? Que são aquelas fábricas que montam coisas e exportam para os Estados Unidos, mas que na verdade são dos americanos, né? E usam a força de trabalho mexicana e jogam todos os detritos no território mexicano, né? Isso. Aí, quanto o México, ele surge justamente como um experimento dos Estados Unidos no início do NAFTA, né, em 94, que os Estados Unidos tinham aquela ideia da ALCA, de um tratado de livre comércio em toda a América, todo o hemisfério americano. Sim. Com a tentativa de produzir um grande mercado, porque os Estados Unidos era o grande país industrializado, os Estados Unidos e Canadá ali, que conseguiriam ter todo o mercado, né? Não teria competição interna. E tu pegas um Brasil com 200 milhões de pessoas, né? É um mercado que todos invejam, né? Hoje a população brasileira está muito depauperada em função do desmantelamento todo da República que está acontecendo, né, desde o golpe de 2016, mas mesmo assim é sempre um mercado atrativo. 200 milhões de pessoas não é pouco, né? Então, sobre essa renegociação do NAFTA, o que aconteceu foi que o Trump ele sempre falou que o NAFTA foi um dos piores tratados para os Estados Unidos na história. E essa negociação, ela basicamente ela muda mais o nome do que as medidas em si, porque o nome mudou para USMCA. No caso, Sim. só para os Estados Unidos vem na frente. Poderia ser a música, que é muito mais fácil de falar do que o USMCA. Sim, são as iniciais dos países. Só né? que a principal coisa é o seguinte: quanto à indústria de essas maquiladoras, 75% para o carro sofrer o livre de imposto, ele tem que ser produzido dentro do território norte-americano. E 40% dessa produção, ela tem que ser $16, ou seja, acabar com aqueles grandes baixos salários do México. Exatamente. E aí foi assim, né, que o NAFTA se fez. Bom, nós vamos fechar aqui o programa, vamos começar a fechar o programa, que nós temos mais 1 minuto e pouco, mas eu queria 1 minuto. Nós temos 1 minuto para dar uma mensagem aqui. No próximo domingo teremos eleição, né? Esse programa foi um pouco também para ilustrar, né, o que acontece nos bastidores, né, da campanha política. Então o programa Vozes do Mundo deseja a todos os ouvintes uma boa eleição e pede para que todos sejam sábios na hora de votar. Ficamos por aqui, paz e bem.